O Grêmio ganhou e ganhou jogando com alegria. O Grêmio ganhou jogando com felicidade. O Grêmio foi feliz dentro de campo hoje. É claro que tudo que a gente vai falar de Campeonato Gaúcho, de início de temporada, a gente sempre vai condicionar a dar alguns descontos, né? O primeiro jogo do Campeonato Gaúcho, quando a gente venceu por 4-0 o Avenida, o que a gente dizia? Não, mas é o primeiro jogo, não vamos nos empolgar, porque é Campeonato Gaúcho, o Avenida é um time fraco. Aí veio o São José e nós perdemos em casa. E aí preocupava pela derrota? Claro que sim, mas de toda forma nós também condicionávamos a um projeto, a um planejamento que está sendo iniciada a execução por parte do Luiz Castro, que é de mesclar times, de fazer alguns testes. Ele está fazendo algum laboratório para o que ele chama dos jogos de impacto, que serão o Grenal, lá do domingo da próxima semana, e a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Então, quando chegava o jogo deste sábado contra o São Luís, a gente ficava sempre pensando, vem cá, o que pode ser daqui para frente que vai dificultar o time do Grêmio, né? O São Luís vinha de 2 empates, mas aí que tá. A nossa preocupação não pode ser com o adversário, a nossa preocupação tem que ser pelo Grêmio. Porque independentemente do adversário, se ele é fraco, tu tem que passar por cima. E o Grêmio fez isso no primeiro jogo contra o Avenida. Era fraco também o São José. E o Grêmio não passou por cima, e quando o Grêmio acordou para tentar mexer o time, não dava mais tempo de virar. O Grêmio que faz 5-0 no time do São Luís de Juí é um Grêmio que faz, eu anotei aqui para não me perder, com 2,50 do primeiro tempo o Grêmio faz 1-0 no gol contra, mas numa jogadaça do Cristaldo, que estava infiltrando e descobrindo o Carlos Vinícius que entrava para finalizar. Com 15 minutos tem o gol do Carlos Vinícius. Com 30 minutos tem mais um gol do Carlos Vinícius. A gente já vai para o intervalo fazendo 3-0. E aí quando volta para o segundo tempo, tem um gol aos 9, gol do Cristaldo, golaço do Cristaldo, numa jogada de infiltração do enamorado, que estava fazendo a estreia. E aos 20 minutos, o gol do Carlos Vinícius. Numa cavadinha do Marcos Rocha, infiltração em alta velocidade do William, passe para o Carlos Vinícius, e aí o centroavante do Grêmio fede a gol. O Grêmio tem hoje um dos maiores especialistas em finalização atuando no futebol brasileiro. E isso não tem exagero nenhum do que eu estou falando. Porque eu posso estar parecendo empolgado com os gols que ele fez hoje. Não, mas é que ele já fez gols na temporada passada. Quando ele chega faltando ali um semestre para terminar a temporada, ele também empolgou com a quantidade de gols e assistências que ele fazia. Mas quando tu tem um 9 que é fazedor de gols, tu precisa fazer essa bola chegar lá e municiar. E aí está o trabalho do treinador. E hoje ele conseguiu fazer isso. Claro, a gente tem que destacar alguns pontos, e por isso que eu digo, abri o meu comentário dizendo que o Grêmio ganhou sendo feliz. Não só porque fez 5 gols, porque o centroavante teve um hat-trick. O Grêmio jogou com felicidade dentro de campo hoje. Hoje o Thiago, que o professor Luiz Castro quer que a gente chame de Thiago, mas não tem como fugir do Thiaguinho. Foi assim que a gente acostumou a ver ele desde o período da escolinha do Grêmio. O Thiaguinho é um jogador diferente de tudo que a gente está acostumado a ver. Sim, o Thiaguinho é um jogador que a gente olha e diz assim, opa, esse cara é da mesma forma do Arthur. Sabe, da mesma formada, da mesma fornada, como queiram. Ele é um jogador com o estilo do Arthur de jogar. E a gente condicionou, de certa forma, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, e principalmente com esse DNA do Grêmio, nós nos acostumamos de que o volante tem que ser grandão, de que o volante tem que ter boa estatura. E, por exemplo, se o Grêmio traz o Guido Rodrigues, fantástico, jogador de mais estatura, soberano, mas esse é jogador de outra prateleira. Agora, a gente está falando de um menino que está fazendo a transição, saindo, ele jogava no Sub-17 até o ano passado, para chegar no profissional e mostrando extrema qualidade e tranquilidade para jogar. Então hoje o Grêmio do Luiz Castro, ele gosta de ter a bola. Nós já tivemos técnicos recentemente que não gostavam de ter a bola. O Grêmio quando pegava a bola, tentava, primeiramente lá com o Quinteiros, definir num balão e seja o que Deus quiser lá para frente, e para se explorar um erro do adversário. E na questão do Mano Menezes, a gente tinha um time que a gente sabia que ele não tinha a melhor formatação possível. Agora, hoje é um Grêmio que já vai mostrando outros caminhos para o técnico Luiz Castro. O TT, e eu quero fazer um capítulo especial sobre o TT nesse comentário, o TT é um jogador que hoje fez uma estreia no profissional do Grêmio, que louco isso, né? Ele já saiu há tantos anos daqui, mas hoje ele realizou o sonho de jogar no profissional com a camisa do Grêmio, como titular. E ele jogou os primeiros 45 minutos com uma excelência de futebol, de força física, de drible, de lucidez tática, porque ele abria espaço e isso facilitou muito, inclusive no primeiro tempo, tanto o futebol do Marcos Rocha quanto o futebol do Cristaldo, porque o Cristaldo foi várias vezes
pelo lado direito, já na linha de fundo, para poder fazer essa jogada. Numa bola, ele cruza o Cristaldo para que o Carlos Vinícius dê a chapada e faça um dos gols. E numa outra bola, o TT invade a dribles e toca a bola para que o Carlos Vinícius também fizesse mais um gol. O Cristaldo fez um jogaço hoje, senhores. Um jogaço. Pena, pelo menos até agora, que o Cristaldo ele não tem sequência de bons jogos. A gente pega o Cristaldo lá de 2023, em que jogou muito, e aí a gente vai condicionar porque ele tinha do lado o Luizito Soares, ele tinha um pouquinho mais à frente o Bitelo, que eram jogadores de muita qualidade, e aí ficava mais fácil de falar o mesmo idioma da bola. Mas o Cristaldo de 24, quando se entregou para ele a bola e disse assim, agora eu preciso que tu seja protagonista, ele falhou. Mas o Cristaldo de hoje, contra o São Luís de Juí, foi um Cristaldo que é aquele que a gente tem no nosso ideal de Cristaldo. Se a gente puder, como é que tu quer o Cristaldo jogando? É como ele jogou hoje, aparecendo no espaço vazio, fazendo a jogada do primeiro gol, inclusive. Quando ele leva para a direita, para dentro de campo, para o lado de dentro, para o lado interno, como se fosse finalizar, e dá um tapa, que ele desmonta o sistema defensivo do São Luís de Juí, e a bola chegaria livre, limpa, na cara do goleiro para o Carlos Vinícius. Mas aí o defensor vai lá, dá um bico na bola e põe a bola para dentro do próprio gol. Então o Cristaldo hoje foi extremamente participativo. Mas não tem como tu não tirar o prêmio de melhor em campo do Carlos Vinícius por 3 gols. Ele decidiu a partida. Então hoje foi um Grêmio muito mais solto. É um Grêmio que tem o Marlon, que jogou o primeiro tempo, era o que ele podia suportar nesse momento. E obviamente que ele entrega muito mais em campo do que propriamente o Caio Paulista. Mas é um Grêmio que jogou mais. É um Grêmio que teve o Enamorado, que inclusive participou. O gol do Cristaldo, que acontece aos 9 minutos do segundo tempo, é um gol do Cristaldo que tem o Cristaldo fazendo um pivô depois de uma jogada de infiltração do Enamorado, que fazia hoje a sua primeira partida com a camisa do Grêmio. Então foi um Grêmio mais solto em campo. Um Grêmio que teve o William entrando no segundo tempo. Parece que é uma característica do Luiz Castro trocar sempre e colocar 4 jogadores numa pancada, que ele coloca Noriega, ele coloca Caio Paulista, coloca William e coloca William e Roger. E depois ele coloca mais o Enamorado na vaga do Amuso. Então ele faz essa troca, digamos assim, em quantidade. O Roger entrou bem também no segundo tempo. Mas hoje a gente não destacou tanto o Roger, e talvez hoje a gente não tenha falado tanto do Arthur, justamente porque hoje houve no Grêmio outros protagonistas. No primeiro tempo teve o Marlon jogando bem, teve o TT jogando muita bola, nós tivemos o Carlos Vinícius com essa presença que a gente já sabe que a bola chegando ali ele vai definir. Nós tivemos hoje o Amuso saindo pro drible, tentando a jogada. Nós tivemos o Thiaguinho jogando muito bem. Então nós tivemos outros tantos jogadores para que a gente pudesse destacar e não focar apenas no Arthur. Então é uma vitória do Grêmio soberana, é uma vitória do Grêmio incontestável. Agora o Grêmio provavelmente vai jogar contra o Guarani de Bagé na quarta-feira com um time mais descaracterizado para focar no Grenal do domingo da próxima semana e depois na quarta-feira no Rio de Janeiro na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. É incontestável quando tu ganha de 5-0, quando tu ganha jogando bem, quando tu ganha jogando mais do que teu adversário, quando tu ganha passando menos trabalho, quando tu ganha passando menos sustos. Então realmente não tem como tu olhar 5-0, não interessa o adversário. Porque o Grêmio que perde pro São José, aí não poderia perder. É obrigação do Grêmio fazer 3, 4, 5 no São Luís? E foi o que o Grêmio fez. Então acho que não dá para se empolgar tanto, não dá para ficar tão triste como quando a gente perdeu pro São José. O Grêmio fez hoje o que tinha que fazer, mas o Grêmio hoje mostrou que tem jogadores numa capacidade muito positiva em se tratando de perspectiva de nós torcedores. Repito, o TT voltou no primeiro tempo como se nunca tivesse saído do Grêmio. O Thiaguinho ao lado do Arthur, ele parece que ele tem um espelho, uma referência da forma tranquila de jogar. O Noriega, que entra no segundo tempo, a gente costuma dizer, o Noriega quem sabe, a melhor contratação custo-benefício do Grêmio. E a gente ainda tem o Everton para estrear, a direção está tentando trabalhar para poder apresentar, quem sabe, o Guido Rodrigues, deve ter mais 1, 2 peças que cheguem além desses nomes. Então é um Grêmio que começa, sim, a solidificar e ficar bem mais forte para essa temporada de 2025.